Vocês dois não toquem nessa mesa. A voz de Lara cortou a cozinha como uma faca. Gente velha não entende o que é higiene. Dona Alda congelou com o prato vazio entre as mãos. O senhor Ernesto, ao lado, baixou os olhos para a toalha plástica de flores, como se pudesse desaparecer dentro dela. A manhã tinha cheiro de café queimado e desprezo. Cada passo de Lara dentro daquela casa parecia uma ordem não dita. Sumam. O relógio na parede marcava 06:17. O filho deles, Daniel, já tinha saído para o trabalho sem olhar para trás. Deixem aí, continuou Lara, enxugando o balcão com exagero, como se cada migalha fosse uma invasão. Eu não tenho tempo de ficar limpando rastro. Olhou para a pia. E por favor, não mexam na minha louça. Da última vez, quase quebrei 2 copos procurando onde a... Senhora... Guardou. Alda só assentiu. O senhora veio cuspido, com um sorriso curto, torto, quase um deboche. Ernesto segurou o impulso de responder. Não por medo de Lara, mas por Daniel. Sempre por Daniel. Não se preocupe, querida, disse ele baixo. A gente toma o café lá fora. Faz esse favor para mim. Lara virou de costas já no celular. Ah, e deixem o portão fechado. O cachorro do vizinho anda solto. Não quero problema. No quintal estreito, os dois se sentaram no banco de cimento. O sol ainda não tinha vencido o frio da madrugada. Alda esfregou as mãos. Ernesto tirou do bolso um pacote amassado de bolachas Maria. Dividiram como quem divide uma lembrança. Comeram em silêncio, com cuidado para não deixar farelos no chão. Ela não nos quer aqui, sussurrou Alda. Ernesto respondeu com um suspiro. Desde que a obra da casinha deles ficou interditada pela chuva, os dois tinham vindo temporariamente para a casa do filho. Era o combinado. 1 semana, talvez 2. Já estavam ali havia 3 meses. E a cada dia, Lara parecia inventar um novo motivo para transformá-los em sombras. A gente aguenta mais um pouco, ele tentou sorrir. A reforma termina logo. Logo, repetiu Alda, mas a palavra soou oca, como um quarto vazio. A pedreira tinha parado por falta de material, a prefeitura atrapalhara a entrega e o pedreiro agora estava doente. Logo era um lugar que nunca chegava. O portão rangeu. Lara apareceu com um saco de lixo e o ar de quem pisa em cascas de ovos. Vocês podem, por favor, não pendurar roupa no varal na terça? É dia da minha aula de pilates online e aquele pano de prato... Ela fez um gesto de nojo. Aparece no fundo da câmera. Peguei comentários. Alda apertou os lábios. Não vamos atrapalhar, não, disse Ernesto. Ótimo. Lara jogou o saco na lixeira. Bateu a tampa. Ajeitou o cabelo. E Alda, evite usar meu creme de mão. É caro. Tem o seu no armário. Alda piscou, confusa. Eu não usei. Deve ter evaporado então. Lara sorriu sem humor. Engraçado, né? Ernesto sentiu a vergonha queimando o rosto da esposa. Levantou-se devagar. Nós vamos na farmácia mais tarde. Compramos outro. Não precisa, ela respondeu, já virando o corpo. Só não repitam. Quando ela voltou para dentro, Alda respirou fundo, tentando manter a dignidade firme como uma xícara sem alça. Eu não peguei nada, Ernesto. Eu sei, minha velha. Na sala, a televisão de Lara falava sozinha. Notícias, fofocas, uma propaganda de cruzeiro. Ernesto pensou no mar que Alda sempre quis ver e que nunca viram. Pensou em como o tempo faz promessas e, se a gente não monta a guarda, ele as leva embora. No meio da tarde, Daniel mandou mensagem. Chego tarde, reunião. Comportem-se. Amo vocês. Ernesto leu em voz alta. O comportem-se doeu mais do que a humilhação matinal. Não era a primeira vez. Sempre vinha assim, grudado numa declaração de amor curta, apressada, com cheiro de ponto final. Ele está cansado, defendeu Alda automaticamente. Trabalha demais. Trabalha, repetiu Ernesto, guardando o celular. Lara passou a tarde arrastando móveis, reorganizando armários, batendo portas com a pressa de quem quer fazer barulho.
Quando Alda ofereceu ajuda, ouviu: Não, 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 obrigada, prefiro fazer do meu jeito. A cozinha é minha, as regras são minhas. Fica melhor assim. No fim do dia, a casa cheirava a desinfetante. Lara serviu o jantar com pratos separados. O dela, o de Daniel embrulhado em filme plástico na geladeira e 2 tigelas pequenas, brancas e sem graça, para os sogros. Arroz branco, um pouco de feijão, 2 rodelas de salsicha. Ernesto agradeceu. Alda fez o mesmo. Gratidão era o casaco que vestiam para não tremer por dentro. O Daniel vai querer mais tarde, disse Lara, apontando para a geladeira em aviso. Não deixem nada fora de lugar. Não vamos mexer, garantiu Alda. Ótimo. Lara deu meia volta e, antes de sair, lançou por cima do ombro. Ai, amanhã cedo vai ter gente aqui. Não saiam do quarto, por favor. É rapidinho. Quem? Perguntou Ernesto. Assunto meu. A resposta ficou no ar, pesada. Alda e Ernesto se entreolharam. Gente aqui. Não saiam. A casa deles, que já não era deles, agora também não era lugar de passagem. Era uma fronteira. E do outro lado, Lara. À noite, Alda demorou para pegar no sono. O quarto que ocupavam, o antigo escritório de Lara, tinha uma janela que dava para a rua. O abajur piscava quando alguém ligava o micro-ondas. O colchão fazia barulho ao mínimo movimento. Ernesto contava as horas. Meia-noite parecia um animal rondando do lado de fora. Foi quase 1 quando ouviram a porta da frente abrindo devagar. O som da chave, discreta. Passos leves no corredor. Sussurros. Lara e uma voz masculina que não era a de Daniel. Amanhã, então, disse a voz abafada. Amanhã, respondeu Lara, antes dele chegar. Os dois pararam de respirar. Ernesto ergueu a cabeça, apurando o ouvido. O coração batia nos dedos. Você sabe que isso vai resolver de vez, continuou a voz masculina. Sem barulho, sem briga. Documento assinado, carro na porta. Eles entram, vão achar que é passeio. Quando perceberem, já estarão longe. Alda apertou o braço de Ernesto com tanta força que as unhas doeram. O sangue saiu do rosto dela. Eu não quero confusão, sussurrou Lara. Nada de choradeira. É só necessário. Eles atrapalham. O Daniel não vê, mas eu vejo. Minha vida, a voz tremeu, está travada. Eu não aguentei nem os comentários da minha mãe. Você virou cuidadora dos sogros? Ela forçou um riso. Não sou enfermeira. Eu quero minha casa de volta. Deixa comigo, disse o homem. A van chega às 8. Assinam aqui e aqui. A gente cuida do resto. É um lugar limpinho. Longe, mas limpinho. E sem visita por um tempo, como você pediu. Silêncio. Um silêncio cheio de consentimento. Ótimo, respondeu Lara finalmente. Eu pago em dinheiro, não quero transferência, nada no extrato. Os passos recuaram. A porta voltou a se abrir, depois a se fechar. O corredor ficou mudo. No quarto, o mundo tinha virado um corredor estreito, por onde só passavam as palavras van, longe, sem visita. Alda sentou na cama, as mãos tremendo. Eles vão nos levar, disse, sem voz, sem avisar o Daniel. Ernesto não respondeu de imediato. O rosto dele parecia outro, como se uma sombra antiga, a de um homem que já lutou por tudo, tivesse voltado. Ouviu a assinatura? Perguntou baixo. Vão querer que a gente assine alguma coisa, para autorizar. Documento. Eles sabem o que fazem. Eu não vou assinar. Alda puxou o cobertor até o queixo. Eu não vou. Nem eu, disse Ernesto. Mas eles podem inventar, mentir, dizer que é papel da prefeitura, que é benefício, que é curso de saúde. E se a gente disser não? Ele olhou para a porta. E se for à força? Alda levou a mão à boca, como se segurasse o próprio grito. O Daniel precisa saber. Ernesto encarou o celular na mesinha. Lembrou do comportem-se. Lembrou de todas as vezes em que Daniel, cansado e cercado de prazos, preferiu acreditar no caminho mais curto que Lara desenhava. Era mais fácil, era mais prático, era pelo bem de todos. Se eu ligar agora, ela vai ouvir, disse Ernesto. E até amanhã de manhã,
Fechou os olhos por um instante. Pode ser tarde. Alda ficou de pé, devagar, como quem aprende a andar depois de um tombo. Foi até a janela. A rua estava vazia. A lâmpada do poste estourada fazia um halo amarelado no asfalto. O vento mexia as folhas do jambeiro do vizinho, sussurros verdes no escuro. Ernesto, ela o chamou sem olhar para trás. A gente não espera amanhã. A gente vai embora. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era medo, era decisão. Agora, ele perguntou mais para confirmar o que já sabia. Agora, disse Alda, e a palavra ficou firme, com peso de pedra. Ernesto levantou. As mãos não tremiam mais. O corpo retomou uma força conhecida, a que você usa quando precisa salvar quem ama. Pegou a pequena mochila onde guardava os remédios, a carteira, um casaco de lã. Alda abriu a gaveta e retirou a foto antiga de Daniel com 5 anos. Sorriso de dente de leite e joelhos ralados. Guardou no peito do vestido como quem guarda ar. Sem barulho, sussurrou ele. Calça macia, nada que faça ruído. Eu sei, ela respondeu, já prendendo o cabelo. Na cozinha escura, passaram por entre cadeiras como sombras. O relógio agora marcava 00:38. Cada segundo parecia um passo mais perto da rua. Uma colher tocou a borda da pia e fez um ruído seco. Eles congelaram. Esperaram. Nada. A casa continuou dormindo com a respiração de Lara, silenciosa e fundida ao breu. No hall, Ernesto pegou a chave do portão. Ele sabia onde ficava. Lara o fizera decorar, para não me chamar o tempo inteiro, e a envolveu num pano para abafar o clique. Alda, com a foto no bolso e a dignidade no queixo, olhava para tudo pela última vez. A planta quase seca na entrada. O tapete com a palavra bem-vindos, que nunca lhes pertenceu. O quadro de frases motivacionais que Lara adorava. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Ironicamente, aquele quadro a única coisa que não soava vazia naquele momento, mas não por Lara, e sim por eles. O portão cedeu num rangido que pareceu um grito. Ernesto o segurou no ar contra a batida. Alda passou primeiro, leve e rápida. Ele fechou devagar, sem o clique final. Ficou apenas encostado. Na rua, o ar frio cortou as bochechas. A cidade dormia. O céu era um pano sem estrelas. Os dois começaram a caminhar, passos miúdos, mãos dadas, como no casamento, como no luto, como em todos os começos e fins. Para onde? Perguntou Alda. Ernesto apontou a cabeça para a esquerda. Para a rodoviária. Tem banco, tem luz, e a gente decide de lá. Ele respirou profundo. Longe da van. Longe de amanhã. Alda apertou mais os dedos e o medo que a acompanhava como um cão magro deu 2 passos atrás. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que parecia liberdade. Era pequena, tímida, mas estava ali, entre um passo e outro. O relógio da igreja bateu 1, 2, 3 vezes. Ao terceiro toque, os dois já estavam na esquina, e a casa de Daniel, com sua lâmpada azul na varanda, virou um ponto distante na escuridão. Dentro dela, dormia uma promessa quebrada. Na calçada caminhava um pacto silencioso. Ninguém vai nos levar. Não hoje. Não sem a nossa voz. E foi assim, às 00:51, que Alda e Ernesto deixaram para trás a casa do filho e começaram a atravessar uma noite que, sem eles saberem, guardava segredos ainda mais cruéis do que o plano da nora. Mas também guardava gente boa, acasos luminosos e uma justiça que, às vezes, escolhe o horário mais improvável para chegar. O dia seguinte nasceu cinza, abafado, como se até o céu desconfiasse do que estava para acontecer dentro daquela casa. O canto dos pássaros parecia mais distante e o barulho da rua chegava abafado pelas paredes. Alda acordou antes do sol, como sempre fazia, mas não foi pelo costume. Foi pelo peso no peito, pela lembrança da conversa ouvida na madrugada. Ela se levantou devagar para não acordar Ernesto e foi até a cozinha. Lá, encontrou Lara já de roupão,
mexendo no celular com uma xícara de café caro, que exalava um cheiro amargo de arrogância. Bom dia, arriscou Alda com um fio de voz. Bom para quem? Respondeu Lara sem erguer os olhos. Alda se encolheu. Preparou o próprio café em silêncio, apenas água quente e pão amanhecido. Ernesto entrou na cozinha logo depois, com o rosto cansado. Tentou sorrir para a esposa, mas a expressão caiu quando encontrou os olhos de Lara. Vou precisar que vocês fiquem trancados no quarto hoje de manhã, anunciou ela mexendo o açúcar. Vai ter visita, coisa rápida. Não quero barulho, nem a respiração de vocês vazando pelo corredor. Mas, Lara... Ernesto tentou, mas ela cortou. Sem mas, é a minha casa. Meus amigos não precisam ver que eu tenho 2 âncoras morando aqui de favor. O silêncio caiu pesado. Alda engoliu em seco. Claro, ficaremos no quarto. Lara sorriu, satisfeita. Ótimo, já que entendem. Deu 2 passos, virou-se e acrescentou com veneno. Às vezes penso que vocês esquecem que são visitas. A palavra visitas feriu mais do que qualquer xingamento. Afinal, eles não eram visitas, eram pais. Tinham sido o alicerce de Daniel. Tinham dado teto, comida, escola, saúde. Visitas não sacrificam uma vida inteira por um filho. Mas na boca de Lara eram apenas peso. Ernesto respirou fundo. Por dentro, sua mente fervia. Recordou de quando carregava Daniel nos ombros, orgulhoso de cada passo que o menino dava. Recordou das noites em claro, trabalhando dobrado para pagar a faculdade. E agora, ali estava, reduzido a um hóspede indesejado. Vai passar, murmurou para Alda quando se fecharam no quarto. Vai, ela respondeu com lágrimas contidas. Ernesto, você ouviu o mesmo que eu. Eles vão nos tirar daqui, sem o Daniel saber. Ele não respondeu. Sentou-se na beira da cama, olhando fixo para o chão. A cabeça girava entre lembranças e medo. Como o filho podia estar cego? Não enxergava o veneno que a esposa destilava. Enquanto isso, Lara recebia a tal visita. Vozes masculinas soaram na sala, firmes, secas. Os avós encostaram o ouvido à porta e ouviram apenas fragmentos. Assinam aqui. Amanhã cedo já resolvemos. Não terão como voltar. Alda apertou as mãos. Ernesto fechou os olhos. Quando os passos se afastaram e a porta da frente bateu, os dois permaneceram imóveis por minutos inteiros. O ar parecia pesado, como se a própria casa os sufocasse. Ernesto, disse Alda, quase num sussurro. Se esperarmos, seremos levados. Você sabe. Ele assentiu, devagar. Eu sei. Então não dá para esperar o Daniel. Ela insistiu. Ele não vai nos ouvir. A convicção no tom dela o surpreendeu. Aquela mulher, sempre delicada, agora falava como uma muralha. Ele segurou sua mão. Hoje à noite, à meia-noite. Ela apertou os dedos dele, firme. O resto do dia foi uma tortura. Lara os ignorava, mas cada gesto dela parecia carregado de segundas intenções. O modo como trancava a porta do quarto de hóspedes quando saía, como escondia papéis na gaveta da sala, como olhava para eles com aquele sorriso de vitória. Era como se ela já saboreasse a ausência deles. No fim da tarde, Daniel chegou cansado. Deixou a pasta na poltrona e beijou a esposa na testa. Como foi o dia? Perguntou distraído. Cansativo, respondeu Lara, abraçando-o. Mas amanhã tudo melhora. O olhar que ela lançou aos sogros foi rápido, mas cheio de mensagem. Alda engoliu em seco. Ernesto sentiu o coração disparar. Mãe, pai. Daniel cumprimentou, mas sem se aproximar muito. Está tudo bem, né? Alda sorriu, engolindo a angústia. Tudo, meu filho. Tudo bem. Ele acreditou. Sempre acreditava. Naquela noite, enquanto Lara e Daniel dormiam, Alda e Ernesto se reuniram no quarto escuro. O relógio parecia andar mais devagar. O som dos carros na rua vinha como um lembrete de que havia um mundo além daqueles muros. Um mundo que podia ser cruel, mas também podia ser a única saída. Hoje à noite, repetiu Ernesto firme, nós vamos embora. Alda respirou fundo.
Seu coração batia tão alto que parecia denunciar seus planos, mas havia mais medo em ficar do que em fugir. E assim, no silêncio da escuridão, com uma mala pequena escondida debaixo da cama e a coragem maior do que o desespero, os dois se prepararam para atravessar a madrugada que mudaria tudo. A noite parecia não ter fim. Alda, deitada de lado, segurava contra o peito a velha fotografia do filho ainda criança. O rosto de Daniel sorrindo, com os dentes de leite tortos e os olhos brilhando, parecia zombar do presente. Como aquele menino que dizia, mamãe, não me solta nunca, podia se transformar no homem que agora aceitava o silêncio frio da esposa. As lembranças começaram a se desenrolar, como se o escuro do quarto fosse uma tela de cinema. Era uma manhã ensolarada de outono. Ernesto voltava do trabalho, exausto, quando ouviu Daniel, ainda pequeno, correndo pelo quintal com uma pipa improvisada. Pai! Pai! Olha! Voou! Gritava o menino, com os pés descalços na terra. Ernesto largou a marmita vazia e, mesmo morto de cansaço, correu com ele. Segurou o carretel, ensinou o filho a controlar o vento. O riso do garoto era o combustível que apagava qualquer dor. Alda, da janela, observava a cena com um pano de prato nas mãos e lágrimas discretas nos olhos. Um dia ele vai voar sozinho, pensou na época. Não imaginava que aquele voo traria também distância. O tempo avançou e com ele vieram as contas, os sacrifícios. Ernesto fazia bicos noturnos para complementar a renda. Lavar carros, carregar caixas na feira, o que aparecesse. Alda costurava roupas para vizinhas. Tudo para garantir que Daniel tivesse estudo. Quando finalmente conseguiram pagar a matrícula da faculdade, Alda recordava do jantar simples que fizeram para comemorar. Macarrão com molho vermelho. Ernesto levantou o copo de suco e disse, nosso menino vai ser alguém grande. Daniel sorriu, orgulhoso. E foi mesmo, pensava agora Alda, deitada no quarto estreito. Mas grande demais para nos ver. As lembranças também tinham o gosto amargo das primeiras vezes em que Lara apareceu. Desde o começo, o olhar dela para os sogros tinha algo de superior. Um comentário sobre a roupa simples de Alda, uma risadinha quando Ernesto contava histórias da juventude. Eles são legais, mas simples demais. Alda se recordava de ouvir Lara dizendo uma vez ao telefone, quando achava que ninguém estava por perto. Daniel, apaixonado, nunca deu importância. Ela não quis dizer isso, mãe. Você entendeu errado. E Alda acreditava. Ou fingia acreditar para não perder o filho. Agora, dentro daquele quarto, as cenas passavam como facas. O contraste era cruel. Um menino de pés descalços, que chorava quando o pai chegava atrasado em casa. O adolescente que se orgulhava de levar a marmita feita pela mãe. O jovem que dizia, um dia vou dar uma casa melhor para vocês. Tudo isso parecia ter se perdido quando Lara entrou de vez na vida dele. Ernesto fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Em sua mente ecoava a frase que ouvira horas antes. Eles atrapalham. Quero minha casa de volta. Ele se levantou e andou até a janela. A rua ainda dormia, iluminada por um poste hesitante. Respirou fundo. Alda se aproximou. Lembra quando ele disse que nunca ia nos deixar? Ela sussurrou. Lembro, respondeu Ernesto com a voz pesada. Disse no dia em que conseguiu o primeiro emprego. Abraçou a gente e prometeu que seria sempre grato. E agora? Ela perguntou com os olhos marejados. O que aconteceu com aquela promessa? Ernesto demorou a responder. Olhou de novo para a rua, como se o vento pudesse trazer a resposta. Talvez ele ainda esteja lá dentro, Alda, mas está cego. Lara tapou os olhos dele. Ela assentiu, mas no fundo sabia que a cegueira de Daniel não era só culpa da esposa. Era também a comodidade de quem prefere não ver. Lembraram-se de tantos momentos pequenos, mas dolorosos. O aniversário de bodas, em que Daniel chegou atrasado e trouxe apenas uma mensagem no celular. O Natal, em que Lara reclamou da toalha de mesa antiga e pediu para não usarem porque não combinava com o estilo moderno da casa.
Cada detalhe, antes abafado pela esperança de que fosse passageiro, agora se revelava como parte de um quadro maior. Um quadro pintado com descaso, ingratidão e humilhação. Ernesto, disse Alda, firme, se ficarmos, vamos ser levados como crianças, sem voz, sem escolha. Ele segurou as mãos dela. Olhou para as rugas que o tempo deixara, para a pele fina marcada por histórias. Você está pronta? Perguntou. Estou, não para fugir só por medo, mas para não deixar que nos tirem a dignidade. O coração dele acelerou. Pela primeira vez, sentiu orgulho naquela situação terrível. Orgulho da coragem silenciosa da mulher que sempre esteve ao seu lado. Então é isso, respondeu. Hoje não seremos levados. Hoje seremos nós a decidir. As horas seguintes arrastaram-se como séculos. Cada som da casa parecia uma ameaça. O riso abafado de Lara ao telefone, o abrir de gavetas, o bater de portas, o tilintar de talheres parecia um ensaio cruel para o dia seguinte. Daniel, alheio a tudo, entrou no quarto apenas para dar boa noite rápido, um beijo apressado na mãe, um aceno para o pai. Não percebeu o olhar desesperado que ambos esconderam. Quando a casa mergulhou no silêncio da madrugada, os dois ainda estavam acordados, sentados lado a lado, olhando para a mala pequena que já estava pronta debaixo da cama. O relógio marcou 23h57, 3 minutos para a meia-noite. Alda e Ernesto se entreolharam. O medo ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de algo mais forte: decisão. Na mente deles, os flashbacks continuavam vivos. O Daniel menino, o Daniel adolescente, as promessas feitas e esquecidas. E, acima de tudo, a certeza de que não podiam permitir que a história deles terminasse como peso descartado por conveniência. A meia-noite se aproximava. O mundo parecia segurar a respiração. E naquele quarto pequeno, duas almas envelhecidas se preparavam para escrever a última parte da própria fuga. O silêncio da casa era enganador. Do lado de fora, parecia tudo calmo. Apenas o tic-tac do relógio da sala quebrando a escuridão. Mas atrás das paredes havia um veneno sendo destilado em sussurros. E naquela noite, Alda e Ernesto ouviriam a verdade sem máscaras. Passava um pouco da meia-noite quando vozes baixas ecoaram pelo corredor. Ernesto, deitado, abriu os olhos de imediato. Alda já estava desperta, os ouvidos atentos como um animal acuado. Shhh! Fala baixo, ele pode ouvir. A voz era de Lara. Outra voz masculina respondeu firme. Não vai ouvir nada. Está dormindo. Eles também. Alda sentiu um arrepio correr pela espinha. Empurrou levemente o ombro de Ernesto, que já se sentava na cama. Ele levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e foi até a porta. Encostou o ouvido na madeira fria. Está tudo certo para amanhã, disse o homem. O motorista já confirmou. A van chega às 8 em ponto. E os papéis? Perguntou Lara, ansiosa. Eu trouxe. É só eles assinarem. Dizemos que é um cadastro para benefício do governo. Gente velha acredita em qualquer coisa. Alda levou a mão à boca para conter o soluço. Ernesto cerrou os punhos. E se eles se recusarem? A voz de Lara tinha uma ponta de impaciência. Eles não vão ter escolha. O documento já vem pronto. A assinatura é só para formalidade. Se não assinarem, a gente dá outro jeito. O importante é tirá-los daqui. Um silêncio pesado se seguiu. Até que Lara falou de novo, fria como gelo. Eu quero que seja rápido, sem cena, sem choradeira. Quando Daniel voltar, já estarão longe. Não quero explicações nem discussões. Ele vai reclamar no começo, mas depois entende. Vai entender? Riu o homem. Homens sempre entendem quando a mulher diz que fez pelo bem da casa. O riso atravessou o corredor como uma faca. Dentro do quarto, Ernesto fechou os olhos. A respiração estava pesada, o coração batendo contra o peito. O asilo fica afastado, como você pediu, continuou o homem. Nada de visitas por alguns meses. Eles não vão incomodar.
Perfeito, disse Lara, satisfeita. Quero paz. Quero minha vida de volta. Eu não casei para ser babá de velho. Essas palavras entraram nos ouvidos de Alda como agulhas afiadas. Ela tremeu, as lágrimas escorrendo sem controle. Ernesto segurou a mão dela com força, tentando transmitir segurança que nem ele tinha. As vozes foram se afastando. O barulho da porta da frente se fechando confirmou que o homem tinha ido embora. Restou apenas o silêncio da casa, mas agora era um silêncio cheio de revelações. Ernesto se afastou da porta e voltou para a cama. Sentou-se ao lado da esposa. Agora não é mais suspeita, Alda. É certeza. Ela não respondeu de imediato. O corpo tremia. Por fim, murmurou. Eles vão nos arrancar daqui, como se fôssemos móveis velhos. Não vamos esperar, respondeu Ernesto firme. Não vão nos levar como fardos. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Pensava rápido, como fazia quando ainda era jovem e precisava resolver problemas de última hora. Mas agora não se tratava de trabalho, se tratava da própria liberdade. Amanhã às 8, repetiu ele olhando para o relógio. Isso nos dá poucas horas. Temos que sair antes. Alda o encarou, surpresa. Fugir? Sim, ele disse sem hesitar. Ainda esta noite. Ela engoliu em seco. O medo se misturava à coragem. E para onde? Qualquer lugar. Rua, rodoviária, casa de alguém conhecido. O importante é não estar aqui quando essa van chegar. Alda assentiu devagar. O coração batia rápido, mas a decisão parecia inevitável. Ernesto! A voz dela falhou. E se o Daniel nunca acreditar em nós? Ele segurou o rosto da esposa entre as mãos. Então, ao menos, ele vai ter que conviver com a dúvida. Mas nós não vamos ser descartados em silêncio. Os dois permaneceram assim, olhos nos olhos, por um instante longo, como se jurassem um pacto. Do lado de fora, Lara andava pela casa, trancando portas, apagando luzes. Cada clique de chave era um lembrete cruel. Estavam presos numa armadilha. Naquele momento, os dois compreenderam. A madrugada seria a última chance. Se não agissem, seriam levados contra a vontade. Ernesto se levantou, abriu a gaveta da cômoda e tirou um casaco antigo. Colocou no bolso uma pequena quantia de dinheiro que ainda tinham guardado. Alda pegou os remédios dele e a fotografia do filho criança. No silêncio da noite, começaram a preparar a fuga. O relógio marcava 01:42. A respiração deles era pesada, mas a decisão já estava tomada. Antes do nascer do sol, aquelas paredes não seriam mais prisão. E assim, no escuro, com medo e dignidade entrelaçados, os dois se transformaram de vítimas em sobreviventes. A manhã chegou arrastada, com o peso de uma sentença prestes a cair. O sol entrava pelas frestas da cortina, mas a claridade parecia não aquecer nada. Alda mal tinha pregado os olhos. Ernesto, inquieto, levantou-se cedo, ainda com a mente girando nas palavras ouvidas na madrugada. Daniel estava na cozinha, de gravata mal ajustada, apressado para o trabalho. O cheiro de café fresco enchia o ar. Lara servia à mesa, mas havia algo na forma como ela sorria. Não era hospitalidade, era triunfo. Bom dia, pai, mãe, disse Daniel, sem levantar muitos olhos. Dormiram bem? Alda quis responder a verdade, mas apenas balançou a cabeça com um sim sussurrado. Ernesto, no entanto, respirou fundo e decidiu que aquela era a última oportunidade de falar com o filho. Daniel, começou com a voz grave, precisamos conversar. O filho parou por um instante, ajeitando os papéis na pasta. Agora, pai, estou atrasado. É importante, insistiu Ernesto. Muito importante. Lara interveio antes mesmo que o silêncio se completasse. Ernesto, ele não pode perder o horário. Você sabe como são essas reuniões. Ela pôs a mão no braço do marido e sorriu com doçura encenada. Deixa para depois, pode ser? Não pode ser depois, respondeu Ernesto encarando o filho. Ouça o que eu tenho a dizer. Daniel suspirou, impaciente. Tudo bem, fala, mais rápido. O coração de Alda disparou.
Ernesto olhou para ela, depois voltou-se para o filho. Ontem à noite ouvimos uma conversa. Lara estava aqui com um homem. Eles falavam sobre uma van, sobre papéis, sobre nos levar para longe, sem você saber. A cozinha mergulhou num silêncio pesado. Daniel piscou, surpreso, mas antes que pudesse reagir, Lara deu uma risada curta, debochada. Vocês só podem estar brincando. Não estamos, Alda disse com a voz trêmula. Eu ouvi, Daniel. Ela disse que não queria mais a gente aqui, que seria melhor nos mandar embora. Daniel olhou para a esposa, confuso. Isso é verdade, Lara? Ela soltou uma gargalhada incrédula, levando a mão à testa. Meu Deus, você está vendo, Daniel? Eles estão criando histórias. Virou-se para os sogros, o tom agora afiado. Vocês ouviram o quê? Uma conversa de TV? Um vizinho? Estavam sonhando, só pode. Não estávamos sonhando, insistiu Ernesto. Ela falou em 100 visitas por meses. Falou em assinar papéis. Chega! Lara bateu a mão na mesa. Eu não acredito que vocês estão tentando me pintar como uma criminosa dentro da minha própria casa. Daniel passou a mão no rosto nervoso. Pai, mãe, vocês sabem que eu amo vocês, mas isso é sério. Vocês estão acusando minha esposa de algo muito grave. Daniel, nós não inventaríamos uma coisa dessas, disse Alda com lágrimas. Você é nosso filho. Queremos apenas te proteger da mentira dela. Lara então inclinou-se sobre a mesa, com um olhar venenoso, mas ainda fingindo calma diante do marido. Amor, por favor. Eles estão cansados, confusos. Passam noites acordados inventando coisas. Não vê? Estão precisando de ajuda médica. Isso não é saudável. Daniel respirou fundo. O conflito estava estampado no rosto dele. Pai, mãe, talvez vocês tenham se enganado. Essas palavras foram como uma punhalada. Ernesto baixou os ombros, derrotado. O filho que criaram, o menino que prometeria nunca abandoná-los, agora duvidava deles para defender a esposa. Lara aproveitou a brecha. Daniel, vamos resolver isso depois. Eles precisam descansar. Você vai se atrasar. Ele pegou a pasta, ainda com a testa franzida. Aproximou-se dos pais, deu um beijo rápido na mãe, um tapinha no ombro do pai. A gente conversa mais tarde, tá? Daniel! Ernesto chamou com a voz carregada de desespero. Não deixe que façam isso com a gente. Mas o filho já estava na porta. Lara o acompanhou até o carro, dando-lhe um beijo demorado, como quem selava a vitória. Quando voltou, os olhos dela já não disfarçavam nada. O sorriso frio se abriu, e ela encarou os sogros com crueldade. Viram só? Ele não acreditou. Nunca vai acreditar. Vocês são só peso morto. Alda começou a chorar baixinho. Ernesto, por um instante, sentiu uma raiva profunda tomar conta, mas conteve. Não queria dar a Lara o prazer de vê-los perder a compostura. Vocês têm algumas horas, disse ela, ajeitando os cabelos. Aproveitem o tempo que resta. E saiu, deixando o som dos saltos ecoando no corredor, como um martelo de sentença. Dentro da cozinha, o ar parecia irrespirável. Alda abraçou-se ao marido, o corpo tremendo. Ele não acredita em nós, Ernesto. Nosso próprio filho. Eu sei, respondeu ele amargo. Mas não importa. Nós já sabemos a verdade. E agora não podemos mais depender dele. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som do relógio marcando o tempo, cada segundo mais próximo da chegada da van. Ernesto se ergueu firme. Não vamos esperar, Alda. É hoje. É agora. Os olhos dela, cheios de lágrimas, refletiram a mesma decisão. O medo já não era o mesmo. Agora era combustível. E enquanto Lara planejava os detalhes de sua manhã em paz, os dois começavam a planejar a fuga final, com o coração batendo mais forte a cada minuto que passava. O dia parecia arrastar correntes. Cada minuto era um passo a mais em direção ao perigo que se aproximava. Lara andava pela casa com ar de vitória, cantarolando uma melodia irritante, como quem sabia que o palco já estava montado e os protagonistas não tinham escolha além de obedecer. Alda tentava se manter firme, mas a sensação de sufoco era insuportável.
O estômago embrulhava, a boca seca. Ernesto, ao lado, permanecia calado, mas os olhos denunciavam. Ele estava arquitetando cada detalhe da fuga. Foi no meio da tarde que o fio da verdade se revelou de forma ainda mais cruel. Lara, distraída, deixou a bolsa aberta sobre a mesa da sala enquanto atendia uma ligação no corredor. Alda, que vinha da cozinha, passou e viu alguns papéis meio amassados, um carimbo azul no canto e uma assinatura já preparada em um dos campos. O coração disparou. Sem pensar muito, ela se aproximou e puxou discretamente a folha de cima. O título a fez tremer. Autorização de acolhimento permanente, instituição de longa permanência. Alda levou a mão à boca. O papel confirmava cada palavra ouvida na madrugada. Lá estava escrito em letras frias o nome dela e de Ernesto, já digitados, prontos para serem apenas formalizados com a assinatura. O campo de responsável legal estava em branco, mas havia um post-it amarelo colado. Assinar aqui. Antes que pudesse se afastar, ouviu a voz de Lara ao celular. Sim, tudo certo. Os papéis já estão prontos. Amanhã, 8 em ponto. Não se preocupe, eles vão assinar. Eu mesma vou cuidar disso. Alda correu para o quarto com o documento escondido debaixo do avental. Mostrou ao marido, que arregalou os olhos ao ler. Está escrito aqui, Alda. Acolhimento permanente. Não é visita, não é apoio, é prisão. Ele amassou o papel nas mãos, a voz carregada de revolta. Querem nos enterrar vivos. Ernesto, e se ela disser que a gente está louco? E se o Daniel acreditar nela outra vez? A voz da esposa tremia. Eles podem até falsificar a assinatura. Você sabe como é. Justamente por isso não podemos esperar, respondeu ele decidido. Se ficarmos, vamos ser levados. Hoje à noite nós saímos. Alda olhou ao redor, para o quarto pequeno que já não sentia como deles. A mala escondida embaixo da cama parecia chamar pelo toque. Mas para onde vamos? Não temos ninguém nesta cidade. Para onde o vento levar? Melhor na rua do que numa prisão com paredes cheias de regras. O peso das palavras dele caiu como um raio. Era a primeira vez que Ernesto falava em voz alta que estavam sozinhos. O filho, que deveria ser abrigo, havia se tornado silêncio. À noite, Lara preparou o jantar como se nada tivesse acontecido. Serviu um prato farto para si mesma, deixou uma refeição embalada para Daniel e colocou diante dos sogros 2 pratos com arroz mal cozido e feijão aguado. Comam. Amanhã vocês vão precisar de energia. O sorriso dela tinha mais veneno que doçura. Alda abaixou os olhos para a comida sem sabor. Ernesto encarou o prato, mas não tocou nele. Não estamos com fome, disse seco. Façam como quiserem. Lara deu de ombros e ligou a televisão. Alda respirou fundo. Sabia que não podiam se desgastar. Cada gota de energia seria necessária para a noite que viria. De volta ao quarto, com a porta fechada, Ernesto tirou do bolso o documento que haviam encontrado. Esse é o nosso aviso final, disse ele. Se ficarmos, amanhã de manhã estaremos longe, sem direito a retorno. Então hoje... Alda começou, mas a voz falhou. Hoje fugimos, completou ele. Eles decidiram esperar até a casa mergulhar no silêncio profundo. Cada detalhe foi planejado. Pegar a mala pequena, levar apenas o essencial, sair pelo portão sem fazer barulho. Ernesto sabia onde ficava a chave. Lara mesma o obrigara a decorar para não incomodar. E se ela acordar? Perguntou Alda. Não vai. A firmeza da resposta dele parecia sustentar os dois. E se acordar mesmo assim, vamos. Alda sentou-se na cama e pegou novamente a fotografia do filho pequeno. Passou os dedos enrugados sobre o sorriso de Daniel. Como ele podia permitir isso? Murmurou. Ele não vê, respondeu Ernesto. Mas nós vemos, e não vamos nos deixar apagar. Alda olhou para o marido. No rosto dele, marcado pelo tempo, enxergou o mesmo homem que, anos atrás, trabalhava até a madrugada para dar ao filho uma vida melhor. E agora, naquela mesma madrugada, trabalharia de novo,
mas para salvar a própria dignidade. O relógio da sala soou 9 badaladas. Cada uma ecoou no peito deles como um lembrete. O tempo corria. Lara subiu as escadas cedo, reclamando de dor de cabeça. O som da porta do quarto dela se fechando foi o sinal que os dois esperavam. Na escuridão, Alda e Ernesto se entreolharam. Não precisavam de palavras. O pacto estava feito. A mala estava pronta. O documento amassado, guardado como prova. A coragem maior do que o medo. O plano cruel da Nora agora estava completamente desvendado. A ajuda era uma armadilha. O cuidado era abandono mascarado. Não havia mais dúvidas. A única saída era a fuga. E enquanto a casa dormia, o coração deles já caminhava pela rua deserta antes mesmo dos pés deixarem o quarto. O jantar daquela noite se transformou em um verdadeiro teatro de aparências. Lara, com seu vestido novo e salto alto, caminhava de um lado para o outro como uma atriz principal que não aceitava dividir os holofotes. Daniel, ainda com a gravata frouxa do trabalho, parecia uma sombra dela, sorrindo quando precisava, concordando com gestos automáticos, mas sem realmente perceber o que se passava. A mesa estava posta com louças finas, taças de cristal e guardanapos de tecido dobrados em forma de flor. Mas para Alda e Ernesto, a realidade era diferente. 2 pratos simples, separados da mesa principal, sem taça, sem toalha. Ficaram colocados perto da porta, quase como figurantes de uma cena, sem direito à fala. Uma das convidadas, vizinha curiosa, comentou em voz alta: "Oh, que bom ver a família reunida. Devem ser os pais do Daniel, não?" Lara não perdeu a oportunidade de espetar. "Sim, meus sogros. Estão morando aqui, temporariamente." Deu uma risadinha carregada de veneno. "Já está passando da hora de resolvermos isso, sabe?" Alguns convidados riram sem jeito. Outros apenas balançaram a cabeça em silêncio. Daniel baixou os olhos para o prato, visivelmente desconfortável, mas não disse nada. Alda sentiu o rosto esquentar. As mãos, enrugadas e frágeis, estavam apoiadas no colo, tremendo. Ernesto a olhou de canto, e naquele olhar havia uma súplica silenciosa. "Aguente só mais um pouco." O jantar prosseguiu com conversas sobre negócios, viagens e planos. Lara estava no centro de tudo, contando histórias, mostrando fotos no celular, rindo alto. Até que um dos homens comentou: "Eu admiro quem consegue cuidar dos pais em casa. Dá trabalho, mas vale a pena. Os meus ajudam até com as crianças." Lara gargalhou, atraindo todos os olhares. "Ah, se fosse assim aqui." Ela olhou para Alda e Ernesto com desdém. "Mas, infelizmente, não é o caso. Com todo respeito, mas eles mal conseguem se cuidar sozinhos. Tenho que vigiar para não quebrarem nada, não se perderem, não fazerem besteira. É um peso diário." O silêncio tomou conta da mesa. Alguns convidados baixaram os olhos, constrangidos. Outros disfarçaram com um gole de vinho. Alda sentiu o peito apertar. A respiração ficou curta, como se o ar tivesse sido roubado da sala. Ernesto, rígido, fixava os olhos no prato vazio, mas o maxilar travado denunciava a raiva que queimava dentro dele. Daniel pigarreou tentando amenizar. "Lara, não precisa falar assim." Mas ela continuou, implacável. "Eu só estou sendo sincera, querido. A vida não é conto de fadas. Tem gente que ainda acha bonito carregar esse fardo, mas eu prefiro ser realista." Ernesto não conseguiu mais se calar. Levantou-se, apoiando-se na cadeira. A voz saiu grave, mas embargada. "Respeito, é só o que pedimos. Trabalhei a vida inteira, suei, me virei em 2 empregos. Passei noites em claro para dar a este homem," apontou para Daniel, "tudo o que ele tem. E agora somos tratados como fardos? Como tralhas esquecidas no canto?" A sala mergulhou num silêncio constrangedor. Alda, com lágrimas escorrendo, tentou puxar o braço do marido para que se sentasse. "Ernesto, por favor." Mas ele continuou olhando diretamente para Lara. "Se fosse apenas ingratidão, já doeria. Mas é mais que isso. Vocês querem nos apagar,
fingir que não existimos. O olhar de Lara faiscou, mas ela recompôs o rosto com um sorriso falso. Estão vendo? Disse aos convidados. É exatamente disso que eu falo. Vivem reclamando, inventando coisas, fazendo cena. Eu tento receber vocês com elegância e eles me expõem desse jeito. Um riso amarelo percorreu a mesa, abafado, quase cúmplice. Daniel baixou a cabeça, impotente. Alda levantou-se devagar. As pernas tremiam, mas a dignidade a empurrava para a frente. Eu nunca pedi luxo, nem reconhecimento. Só queria respeito. A voz dela era calma, mas cada palavra parecia uma faca. Nós demos a vida pelo nosso filho. Trabalhamos até não ter mais forças. Não merecemos ser tratados como fardos em frente a estranhos. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Alguns convidados desviaram o olhar, envergonhados. Mas Lara apenas sorriu, satisfeita por vê-la quebrada. Está vendo? Repetiu Lara. Sempre esse drama. Ernesto colocou a mão nas costas da esposa, ajudando-a a se manter firme. Ele a conduziu até o quarto, sem olhar para trás. A porta se fechou atrás deles, abafando as risadas que ainda ecoavam na sala. No quarto, Alda desabou na cama, chorando em silêncio. Ernesto permaneceu de pé, olhando fixamente para a parede. Chega, disse ele baixo, mas com a força de quem decide algo irreversível. Esta foi a última vez que engolimos humilhação. Alda enxugou os olhos, respirando fundo. Você tem razão. Eu não aguento mais. Hoje, Ernesto. Hoje nós saímos. Ele assentiu. E naquela decisão havia uma força maior que a dor. Na sala, Lara ria alto, como se nada tivesse acontecido. Perdoem a cena, meus sogros são assim. Muito difíceis de lidar. Daniel e eu temos feito o possível, mas não dá mais. Amanhã, finalmente, tudo será resolvido. Os convidados brindaram, alguns por educação, outros porque realmente acreditavam na versão dela. Daniel sorriu sem vontade, prisioneiro de um casamento onde sua voz já não tinha peso. Enquanto isso, no andar de cima, dois corações feridos se agarravam à única coisa que restava. A coragem para fugir antes que fosse tarde demais. De volta ao quarto, Ernesto abriu a mala escondida. Dobraram roupas simples, guardaram remédios, a foto de Daniel ainda criança e o documento amassado que denunciava o plano cruel da nora. Cada objeto colocado ali parecia uma despedida. Hoje à noite, à meia-noite, repetiu Ernesto. Quando todos estiverem dormindo, nós partimos. Alda assentiu, segurando a mão dele. E não olhamos para trás. O relógio da sala, ao longe, marcou 10 horas. O jantar ainda ecoava em risos forçados, mas no coração dos dois já havia apenas silêncio. O silêncio da resistência, da dignidade e da fuga iminente. O relógio da sala marcava 23h15, quando o último convidado foi embora. O som das taças ainda vibrava no ar, misturado com as risadas falsas que ecoaram durante toda a noite. Lara, satisfeita com o espetáculo de humilhação que havia armado, recolhia lentamente os pratos, cantarolando como quem tinha acabado de vencer uma batalha. Daniel, cansado, subiu as escadas sem dizer nada, deixando a esposa no andar de baixo. No quarto, Alda e Ernesto aguardavam em silêncio, sentados lado a lado, na beira da cama. Nenhum dos dois conseguia dormir, e tampouco havia espaço para lágrimas. A dor já tinha se transformado em decisão. Está pronto? Perguntou Alda, a voz quase inaudível. Ernesto assentiu. Pronto. Hoje é a nossa noite. A casa parecia respirar diferente. Cada estalo da madeira, cada ranger distante, parecia um aviso de que alguém poderia descobrir o que estavam prestes a fazer. A mala pequena, cuidadosamente arrumada, estava escondida atrás da cômoda. Dentro dela, apenas o essencial. Roupas, remédios, o documento que denunciava o plano de Lara e a fotografia de Daniel criança. Vamos esperar a meia-noite, sussurrou Ernesto, olhando para o relógio. Quando o silêncio for mais profundo. Alda abraçou o casaco velho, segurando-o contra o peito como um escudo.
O coração batia acelerado, não apenas pelo medo, mas também pela esperança tímida de que, fora daquelas paredes, ainda houvesse liberdade. Às 23h58, a casa finalmente se calou. Lara apagou as últimas luzes da sala e trancou a porta da frente. O barulho dos saltos dela subindo as escadas ecoou como marteladas. Logo depois, o silêncio absoluto tomou conta. Ernesto levantou-se devagar e puxou a mala. Os olhos encontraram os de Alda, que respirava fundo, tentando controlar o tremor das mãos. Chegou a hora, disse ele baixo. Abriram a porta do quarto com cuidado. O corredor estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lâmpada do hall. O som da respiração deles parecia alto demais, como se cada suspiro pudesse denunciar a fuga. Descendo as escadas, sentiram o peso de cada degrau ranger. Alda segurava a barra do corrimão, temendo que o barulho fosse suficiente para acordar Lara. Ernesto, à frente, mantinha o corpo firme, protegendo a esposa com o olhar atento. Na sala, o cheiro de vinho e comida ainda pairava no ar. A mesa do jantar, agora vazia, parecia zombar deles. Era como se cada taça ainda guardasse a lembrança da humilhação sofrida horas antes. Devagar, sussurrou Ernesto, abrindo a porta da cozinha para chegar ao quintal. Chegaram ao portão com o coração na boca. A chave estava no bolso de Ernesto, enrolada em um pedaço de pano, para que o som metálico não denunciasse o movimento. Ele respirou fundo, inseriu a chave na fechadura e girou lentamente. O clique seco ecoou como um trovão nos ouvidos deles. Ficaram parados por alguns segundos, imóveis, esperando algum barulho do andar de cima. Nada. O silêncio permanecia absoluto. Alda passou primeiro, segurando firme a mala. Ernesto fechou o portão com cuidado, apenas encostando, sem travar completamente. Não queriam deixar sinais que pudessem acordar a nora de imediato. Do lado de fora, a noite os recebeu com um vento frio e um céu sem estrelas. A rua estava vazia, apenas iluminada pelo poste que piscava intermitente na esquina. O silêncio era cortado de vez em quando pelo latido distante de um cachorro ou pelo ronco de um carro passando longe. Os dois começaram a andar, de mãos dadas, passos pequenos, mas decididos. Cada metro percorrido era uma vitória contra o destino cruel que os esperava. — Para onde vamos? Perguntou Alda com a voz embargada. — Para a rodoviária, respondeu Ernesto. Lá sempre há luz, gente, bancos para sentar. De lá, decidimos o próximo passo. Enquanto caminhavam, Alda olhou para trás, uma única vez. A casa ainda estava ali, com a luz azulada da varanda acesa. Era o lar que havia se transformado em prisão. As lágrimas escorreram, mas não de fraqueza. Eram lágrimas de despedida. Nunca pensei que sairíamos assim, disse ela baixinho. Nem eu, respondeu Ernesto. Mas, de certa forma, é melhor do que sermos levados contra a nossa vontade. Esta é a nossa escolha. A cada passo, o medo parecia diminuir um pouco. O ar frio da madrugada trazia também uma sensação estranha de liberdade. O perigo ainda existia, mas já não estavam mais presos. Porém, o medo voltou a latejar quando ouviram o som distante de um carro acelerando. As luzes surgiram na curva da rua, iluminando por um instante a calçada onde caminhavam. Alda apertou o braço de Ernesto. — Será que é? Ela murmurou, lembrando-se da van mencionada na conversa. — Ainda não, disse Ernesto, tentando ser firme. Estão adiantados demais para ser eles, mas precisamos apressar o passo. A mala balançava nas mãos de Alda, pesada, mas ela não soltava. Cada objeto dentro dela era uma prova de que não estavam loucos, de que o plano da nora era real. Na metade do caminho, os dois pararam por um instante para recuperar o fôlego. Sentaram-se no meio-fio, lado a lado, como tantas vezes fizeram no passado quando esperavam o ônibus depois de um dia de trabalho duro. — Lembra?
disse Ernesto com um meio sorriso. Quantas vezes ficamos assim, sentados, esperando o ônibus das 4 da manhã? Alda riu entre lágrimas. E você sempre dizia que um dia tudo seria mais fácil. E foi por um tempo. Ele respirou fundo. Mas agora não vamos deixar que terminem a nossa história desse jeito. Alda segurou a mão dele com força. Enquanto estivermos juntos, ainda temos escolha. Levantaram-se de novo e seguiram em frente. O relógio da igreja soou ao longe. 1, 2, 3 badaladas. Cada som ecoava pelo bairro adormecido como um lembrete de que estavam vivos, de que ainda havia tempo. A cada rua atravessada, a lembrança da humilhação ficava mais distante. A cada passo, a dignidade se reconstruía, pedra sobre pedra. E naquela madrugada, no frio da rua deserta, Alda e Ernesto não eram mais vítimas. Eram sobreviventes, donos da própria decisão. Eles caminhavam não apenas para fugir de Lara, mas para reencontrar algo que parecia perdido. A liberdade de serem vistos como pessoas, não como peso. O destino ainda era incerto. A ameaça ainda estava próxima. Mas naquele instante, a rua escura era mais lar do que qualquer casa. A rua estava silenciosa, mas o silêncio da madrugada nunca é inocente. Cada estalo do asfalto, cada folha arrastada pelo vento parecia ter um peso maior. Alda e Ernesto caminhavam de mãos dadas, passos pequenos e rápidos, como quem carrega a própria vida nos pés. A mala balançava de um lado para o outro, o zíper tilintando de leve. E esse som parecia um sino que poderia acordar todo o bairro. Devagar, Ernesto, sussurrou Alda, o coração disparado. E se alguém nos vir? Melhor sermos vistos agora, andando como gente livre do que amanhã, sendo levados como prisioneiros, respondeu ele, sem olhar para trás. O ar frio da madrugada cortava a pele, mas também trazia uma sensação que eles não sentiam havia meses, a de que estavam, enfim, respirando por conta própria. Dobrar a esquina foi como entrar em outro mundo. A rua principal tinha postes de luz intercalados, mas muitos já não funcionavam. Havia trechos de escuridão total, e cada sombra parecia esconder um risco. Um cachorro latiu forte atrás de um portão, fazendo Alda se encolher e apertar o braço do marido. Fique calma, disse Ernesto, firme. É só um cachorro. Mas por dentro, até ele sentia o coração disparar. Não sabiam se alguém estava vigiando, se Lara já tinha notado a ausência ou se os homens da van haviam resolvido se adiantar. O medo tomou forma quando um carro surgiu na outra ponta da rua. Os faróis cortaram a escuridão, iluminando os dois por alguns segundos. Alda gelou, prendendo a respiração. Ernesto a puxou para a calçada mais próxima, atrás de uma árvore seca, e ficaram imóveis. O carro passou devagar, barulhento, mas seguiu em frente. O motorista nem olhou para o lado. Ainda assim, Alda só conseguiu voltar a respirar quando as luzes desapareceram na curva. Pode ser qualquer um, murmurou Ernesto. Mas não podemos dar sorte ao azar. Vamos pelas ruas menores. Eles se enfiaram por um beco estreito onde as casas estavam adormecidas e as janelas fechadas. O chão estava úmido, cheirando a lixo e chuva antiga, mas era mais seguro do que se expor na avenida. Depois de alguns minutos de caminhada, Alda começou a sentir o braço doer. A mala, embora pequena, parecia carregar pedras. Ernesto percebeu e estendeu a mão. Me dá, eu levo um pouco. Não, você já está cansado. Alda, eu sempre carreguei peso por nós dois. Deixe-me carregar mais uma vez. Ela entregou, e por um instante se sentiu mais leve. Mas o peso maior era o do coração. A dúvida de para onde estavam indo, de como sobreviveriam dali em diante. Chegaram a uma pequena praça no meio do bairro. Um banco de madeira, gasto pelo tempo, parecia convidar ao descanso. Sentaram-se, respirando fundo, observando as árvores que se mexiam com o vento. Lembra desta praça? Disse Ernesto, olhando ao redor. Foi aqui que trouxemos Daniel para andar de bicicleta pela primeira vez. Ele caiu bem ali, e você quase chorou mais do que ele.
Alda sorriu, mesmo com os olhos marejados. Ele levantou e disse: eu consigo sozinho. Pois é, suspirou Ernesto, e agora somos nós que precisamos dizer isso. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas ouvindo o barulho distante da cidade. Era como se o passado tivesse voltado para lembrá-los de que ainda eram os mesmos, apenas mais velhos, mas ainda donos da própria vontade. De repente, o silêncio foi quebrado por algo mais próximo. Passos ecoando na calçada ao longe. Alda se arrepiou. Ernesto se ergueu de imediato, segurando firme a mão da esposa. Vamos! Não podemos ficar parados. Os passos ficaram mais claros, rápidos. Podia ser apenas alguém voltando do trabalho, ou um vizinho madrugador. Mas para eles, qualquer sombra era ameaça. Apressaram o passo, atravessaram a praça e entraram em outra rua. O coração dos dois batia tão alto que parecia denunciar sua presença. Enquanto andavam, Alda não conseguia tirar da mente as palavras que ouvira dias antes. A van chega às 8, sem visita por um tempo. A imagem da porta se fechando atrás deles, sem chance de retorno, a assombrava. Ela apertou o braço de Ernesto. Promete que não vamos voltar? Prometo, respondeu ele firme. Nunca mais seremos peso para ninguém. Essa promessa, dita no meio da madrugada, teve o efeito de uma oração. Alda se agarrou a ela como quem segura um fio de luz no escuro. Depois de longos minutos, começaram a ouvir sons diferentes. Motores de ônibus, apitos, vozes noturnas. A rodoviária não estava longe. O cheiro de óleo diesel misturado com café velho era inconfundível. Estamos perto, disse Ernesto com um suspiro de alívio. Alda olhou para o marido e viu nos olhos dele um brilho que não via havia muito tempo. Esperança. Quando chegarmos lá, decidimos para onde ir. Nem que seja para outra cidade, qualquer uma. Longe daqui. Longe dela, completou Alda. Antes de dobrar a última esquina, Alda parou. Virou-se e olhou para trás. A rua estava escura, silenciosa. A casa do filho já não era visível, mas ela sabia que estava lá com suas paredes frias e promessas quebradas. Adeus, Daniel, murmurou, as lágrimas caindo. Que um dia você perceba quem realmente te amou. Ernesto colocou o braço em seus ombros e a conduziu para a frente. Agora não olhe mais. A partir daqui, só seguimos em frente. E assim, com passos firmes, os dois atravessaram a última rua e entraram no caminho iluminado que levava à rodoviária. Eles não sabiam o que encontrariam dali em diante, mas sabiam o que estavam deixando para trás. A humilhação, o desprezo e a tentativa cruel de apagá-los da vida do próprio filho. Na madrugada fria, no coração de uma cidade que dormia, dois avós caminhavam não apenas para fugir, caminhavam para provar a si mesmos que ainda tinham voz, dignidade e coragem. A rodoviária surgiu diante deles como um farol de concreto no meio da madrugada. As luzes fortes, os bancos de ferro, os ônibus chegando e partindo lentamente. Tudo parecia ao mesmo tempo acolhedor e hostil. Para Alda e Ernesto, não era apenas um terminal, era um refúgio temporário, um lugar onde poderiam respirar sem o medo de ouvir passos atrás da porta. Alda apertava a mala contra o peito, como se carregasse um tesouro. Ernesto mantinha a postura ereta, embora os joelhos doíam mais a cada passo. Sentaram-se em um banco frio, afastado, onde a claridade das lâmpadas fluorescentes os deixava expostos, mas também protegidos da escuridão lá fora. Estamos aqui, murmurou Alda, quase sem acreditar. Não nos pegaram. Não ainda, respondeu Ernesto olhando ao redor. Mas precisamos pensar no próximo passo. O vento que entrava pelas portas automáticas trazia consigo uma corrente de ar gelado. Alda encolheu-se, puxando o casaco surrado até o queixo. O banco de ferro parecia roubar o pouco calor que tinham. Ernesto passou o braço pelos ombros da esposa, tentando aquecê-la. Ao redor, algumas figuras dormiam em cantos da rodoviária.
Trabalhadores esperando o primeiro ônibus, viajantes atrasados, moradores de rua enrolados em cobertores gastos. Cada rosto refletia uma história de fuga, de busca, de espera. Alda olhou para Ernesto e a pergunta que ela temia saiu em um sussurro. E se estivermos destinados a viver assim, de banco em banco? Ele a encarou firme. Melhor sermos donos da nossa vida em um banco frio do que prisioneiros em uma cama quente sem dignidade. Do lado de fora, buzinas e motores ainda ecoavam. Um ônibus chegou, exalando fumaça, e dezenas de passageiros desceram, arrastando malas, abraçando familiares. Alda observava aquelas pessoas com inveja silenciosa. Todas tinham alguém esperando, menos eles. Ela suspirou fundo. Todos têm para onde ir. E nós? Nós temos um ao outro, respondeu Ernesto sem hesitar. E isso é mais do que Lara jamais vai entender. O relógio marcava 2 da manhã, quando o estômago de Alda roncou alto. Não haviam jantado de verdade, apenas empurrado algumas colheres de arroz frio. Ernesto percebeu. Vou ver se consigo alguma coisa, disse ele, levantando-se com esforço. Mas, Ernesto, não temos muito dinheiro. Temos o suficiente para sobreviver esta noite, garantiu. Ele caminhou até a lanchonete que ainda estava aberta, voltou com 2 pães simples e um café pequeno dividido em 2 copos. Alda segurou o pão como se fosse banquete. O café amargo desceu queimando, mas trouxe calor. Melhor do que o jantar da Lara, disse Ernesto com um sorriso cansado. Alda riu, um riso misturado com lágrimas. Enquanto comiam, o medo voltou. Alda observava cada pessoa que entrava na rodoviária. Um homem de terno amarrotado, uma mulher com criança no colo, um jovem com mochila. Qualquer um poderia estar ali para procurá-los. E se Lara já percebeu que saímos? Ela perguntou nervosa. E se mandou aquele homem atrás da gente? Ernesto respirou fundo. Mesmo que perceba, não vai imaginar que viemos para cá. Ela pensa que somos fracos demais para caminhar na madrugada. Mas não somos, Alda murmurou, apertando a mão dele. Não mais. Pouco depois, um funcionário da rodoviária se aproximou. Um homem simples, de colete amarelo, com expressão cansada, mas olhar bondoso. Está tudo bem com vocês? Perguntou, notando o casal encolhido no banco. Ernesto hesitou por um segundo, mas respondeu. Sim, só estamos esperando, decidindo para onde ir. O funcionário os observou por alguns segundos. Sei que não é da minha conta, mas... Se precisarem, tem um abrigo a 2 ruas daqui. Não é luxuoso, mas tem cobertor e sopa quente. Alda agradeceu com os olhos marejados. Talvez a gente vá. Como acharem melhor, disse o homem sorrindo. Mas lembrem-se, aqui ninguém precisa passar frio. Ele se afastou, deixando atrás de si um fio de esperança. Sentados de volta no banco, Alda apoiou a cabeça no ombro do marido. Olha só, Ernesto, mesmo no meio de tanta maldade, ainda existe gente boa. Sempre existe, ele concordou. É que às vezes o mal grita mais alto, mas o bem nunca desaparece. Alda fechou os olhos, respirando fundo. A lembrança do jantar, das palavras cruéis de Lara, ainda doía, mas naquela rodoviária fria, a dor se misturava com a certeza de que tinham feito a coisa certa. O relógio marcava 3h30 quando Ernesto se levantou, alongando as costas. Precisamos decidir, disse ele. Ou ficamos aqui até amanhecer, ou vamos para o abrigo. Amanhã de manhã eles vão nos procurar. Não podemos estar onde nos esperam. Alda assentiu. Vamos para o abrigo. Pelo menos teremos onde descansar um pouco. Ele pegou a mala, estendeu a mão para a esposa e a ajudou a levantar-se. No olhar dos dois havia cansaço, mas também uma chama nova. A chama de quem não aceitou ser descartado. Saíram da rodoviária de mãos dadas, seguindo o caminho indicado pelo funcionário. A madrugada ainda guardava perigos, mas também guardava escolhas. E pela primeira vez em muito tempo, Alda e Ernesto estavam escolhendo por si mesmos. Enquanto caminhavam pela rua fria, longe dos planos cruéis da nora, tinham a certeza de algo.
Poderiam não saber onde dormiriam amanhã, mas ao menos dormiriam livres hoje. A madrugada foi longa, mas quando o céu começou a clarear, Alda e Ernesto já não sentiam apenas o frio do corpo, e sim a mistura de medo e esperança que pulsava como um tambor dentro deles. No abrigo, tinham recebido um cobertor fino e um prato de sopa rala. Nada de luxo, mas tudo carregado de humanidade, muito mais do que Lara jamais oferecera. Sentados num banco de madeira, com o sol tímido entrando pelas janelas altas, os dois se entreolhavam em silêncio. Não havia arrependimento, só a dúvida do que viria a seguir. Foi então que uma voz conhecida ecoou pelo salão do abrigo. Pai? Mãe? Ernesto ergueu a cabeça, incrédulo. Alda levou a mão ao peito, o coração disparado. Era Daniel, de pé na porta, com os olhos arregalados, o paletó amassado e o rosto carregado de desespero. Ele correu até eles, ofegante, como quem havia atravessado a cidade inteira procurando. Eu não acredito, disse, a voz falhando. O que vocês estão fazendo aqui? Alda tentou falar, mas as lágrimas sufocaram a voz. Ernesto respirou fundo, olhando firme para o filho. Estamos aqui porque sua esposa queria nos mandar para longe, Daniel. Longe de você. Sem visita, sem volta. Daniel franziu o senho, confuso. Isso é impossível. Ernesto então tirou da mala o documento amassado que haviam encontrado. Colocou-o nas mãos do filho. Leia. Daniel pegou o papel e, ao ver o título, Autorização de Acolhimento Permanente, sentiu o chão sumir sob os pés. Percorreu cada linha com os olhos arregalados. O post-it amarelo com a marca Assinar Aqui parecia gritar contra ele. Não, não pode ser, murmurou. Ela não faria isso. Alda, chorando, se aproximou. Nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, Daniel. Ela disse que queria paz, que não queria ser babá de velhos. Planejava nos colocar em um lugar distante, sem direito a visitas. O filho recuou um passo, atordoado. O papel tremia em suas mãos. Eu não sabia, balbuciou Daniel. Ela disse que vocês estavam cansados, que precisavam de ajuda. Eu confiei. Confiou errado, interrompeu Ernesto firme. Confiou tanto que quase nos perdeu para sempre. Daniel passou as mãos no rosto, o peso da verdade esmagando sua consciência. Ele parecia um menino outra vez, perdido, sem saber o que fazer. Onde ela está agora? Perguntou num tom quase de raiva. Provavelmente dormindo, satisfeita com o que planejou, respondeu Ernesto. Mas hoje ela vai ouvir a nossa voz. Daniel olhou para os pais, o olhar cheio de culpa. Eu não sei como pedir perdão. Não peça, disse Alda, com a voz quebrada. Mostre que ainda existe o filho que prometeu nunca nos abandonar. Horas depois, juntos, os três voltaram à casa. O caminho foi silencioso, interrompido apenas pelo som dos passos apressados de Daniel. Alda segurava o braço de Ernesto, que mantinha o olhar duro, preparado para o confronto. Ao abrirem a porta, encontraram Lara na sala de roupão, tomando café como se fosse apenas mais uma manhã comum. Quando viu os três, o sorriso se desfez por um instante, mas logo retornou em forma de deboche. Ora, vejam só. Fugiram como crianças, e o menino correu para buscá-los. Que cena patética! Daniel jogou o documento sobre a mesa com força. Patético é o que você fez. Lara empalideceu. Tentou rir. Ah, isso? Só um papel de apoio. Nada demais. Vocês interpretaram errado. Sem visita por meses. Daniel apontou com o dedo. Acolhimento permanente? Você mentiu para mim, Lara. Ela tentou se recompor, mas a máscara escorregava. Eu só queria a paz. Eu só queria nossa casa de volta. Paz não se constrói destruindo quem me deu a vida, gritou Daniel, a voz ecoando pela sala. Alda chorava em silêncio. Ernesto permanecia firme, observando a cena com os olhos marejados, mas sem se permitir desmoronar. Daniel, você não entende, insistiu Lara. Eles são um peso. Estão acabando com a nossa vida.
Eles são a minha vida, interrompeu ele, a voz embargada. Tudo que sou devo a eles. E você queria jogá-los fora como lixo? Lara recuou, mas não havia como apagar o que estava escrito, nem o que já havia sido ouvido. O silêncio pesado que se seguiu foi a sentença final. Daniel respirou fundo, olhou para os pais e depois para a esposa. Se existe alguém que deve sair desta casa, não são eles, é você. O olhar de Lara se encheu de ódio e incredulidade. Ela tentou argumentar, mas a voz de Daniel foi mais firme do que nunca. Basta! Ela largou a xícara sobre a mesa com força e subiu as escadas sem dizer mais nada. A porta do quarto bateu como um tiro. Na sala, o silêncio voltou, mas desta vez era outro. Daniel virou-se para os pais, os olhos cheios de lágrimas. Eu fui cego, fui fraco, deixei que ela falasse mais alto que vocês. Me perdoem. Alda o abraçou primeiro, chorando como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Ernesto, depois de alguns segundos, juntou-se a eles. O trio ficou ali, abraçado, como se o tempo tivesse voltado, como se as feridas pudessem, enfim, começar a cicatrizar. Não importa o que passou, disse Ernesto a voz baixa. O que importa é que agora você sabe. Daniel enxugou as lágrimas e prometeu. Nada nem ninguém vai afastar vocês de mim outra vez. Aquele momento não apagava os meses de dor, nem as feridas deixadas pelas palavras cruéis de Lara, mas trazia algo que parecia perdido, a esperança. Alda segurou a mão do filho, olhando nos olhos dele como fazia quando ele ainda era menino. Nunca esqueça, Daniel, o amor dos pais não é peso, é raiz. E raiz não se arranca sem que a árvore morra junto. Daniel assentiu, com a alma marcada pela lição. E assim, naquela manhã, a verdade veio à tona. Lara foi desmascarada, e os avós, enfim, recuperaram a voz que tentaram silenciar. A manhã que amanheceu naquela casa não foi como as outras. As paredes, que até então guardavam ecos de risadas cruéis, agora estavam mergulhadas em um silêncio carregado. Era um silêncio diferente, pesado, mas também necessário. O peso da verdade havia se instalado ali, e nada poderia ser como antes. Daniel permanecia sentado no sofá, o documento amassado ainda nas mãos. Os olhos vermelhos denunciavam a noite mal dormida e o choque da revelação. Ele parecia um homem que finalmente acordava de um transe, percebendo o quanto havia sido cego. Alda e Ernesto estavam de pé, lado a lado, observando o filho. Não havia raiva, mas também não havia alívio imediato. Havia apenas expectativa, a de saber se, depois de tudo, Daniel finalmente escolheria a verdade. Lara desceu as escadas com passos firmes, o roupão de seda balançando como se ainda tentasse sustentar uma imagem de superioridade. Mas seus olhos estavam tensos, denunciando o medo de perder o controle. Vocês não entendem, disse, a voz carregada de veneno. Eu só queria paz, só queria ordem nesta casa. Daniel levantou-se, o papel tremendo em suas mãos. Paz não se constrói apagando a história de uma família. Você quis me separar dos meus pais, quis me enganar. Isso não é paz, Lara. Isso é crueldade. Ela riu, mas a risada saiu quebrada. Você sempre foi fraco, Daniel. Eles sempre foram um peso, e você nunca teve coragem de admitir. Não, respondeu ele firme, a voz ecoando como nunca antes. Fraco fui eu, por deixar que você falasse por mim. Mas hoje eu falo. Hoje eu escolho. Lara empalideceu. Tentou retrucar, mas percebeu nos olhos de Daniel que a batalha estava perdida. Ela subiu novamente, batendo a porta do quarto com violência. Era o fim de sua máscara. Na sala, o silêncio voltou. Daniel se aproximou dos pais, os olhos cheios de lágrimas. Eu falhei com vocês. Eu permiti que fossem humilhados, tratados como estranhos dentro da própria casa. A voz falhava, mas a sinceridade preenchia cada palavra. Se eu pudesse voltar atrás... Alda interrompeu, colocando a mão trêmula sobre a dele. Não peça para voltar. Olhe para frente. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Ernesto, com o olhar duro, mas emocionado, completou.
Palavras não curam feridas, filho, mas atitudes podem cicatrizá-las. Daniel assentiu, respirando fundo, como quem carregava uma decisão inegociável. Então eu vou mostrar. Vou provar que ainda sou o filho que vocês criaram. Nos dias que se seguiram, a mudança foi palpável. Daniel cancelou todos os papéis que Lara havia preparado. Nenhum documento de internação ou acolhimento permaneceu em vigor. A casa, antes fria, começou a se encher de vida novamente. Alda voltou a cuidar das plantas no quintal, sorrindo ao ver as primeiras flores desabrocharem. Ernesto passou a caminhar pelas ruas do bairro, cumprimentando os vizinhos com a cabeça erguida. Daniel, por sua vez, se tornou presença constante. Ajudava a mãe na cozinha, acompanhava o pai nas consultas, sentava-se à mesa para ouvir histórias antigas que nunca havia valorizado. Cada gesto era como um pedido silencioso de perdão, cada atitude um tijolo reconstruindo a ponte quebrada. Lara, isolada, definhava no próprio veneno. A imagem de esposa perfeita desmoronou diante dos vizinhos que cochichavam sobre o plano cruel descoberto. O que antes era admiração se transformou em desprezo. Ela não suportava, mas já não tinha como apagar o que todos sabiam. Numa tarde, Daniel levou os pais até a praça onde, anos atrás, tinha aprendido a andar de bicicleta. Sentaram-se no mesmo banco de madeira, agora envelhecido pelo tempo. O filho observou o espaço e sorriu com melancolia. Foi aqui que eu disse a vocês, eu consigo sozinho. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas eu só consegui porque vocês estavam lá, me segurando antes da queda. Alda chorou, encostando a cabeça no ombro dele. Ernesto, emocionado, respondeu: "E nós estaremos até o fim, Daniel. Mas agora é a sua vez de nos segurar." "Eu vou", prometeu ele. "Nunca mais vou permitir que alguém tire de vocês o que vocês mais merecem. Respeito." Os dias continuaram, mas a ferida daquela história deixou uma marca eterna. Alda e Ernesto provaram que, mesmo na velhice, ainda tinham força para lutar pela própria dignidade. Provaram que coragem não depende da idade, mas da decisão de não aceitar ser tratado como peso. Daniel aprendeu que sucesso nenhum no mundo justifica virar as costas para as raízes, que ouvir quem sempre esteve ao lado é mais valioso do que qualquer conforto. E Lara se tornou exemplo do que acontece quando o orgulho e a crueldade falam mais alto. Perde-se tudo. Em um fim de tarde, os três estavam sentados no quintal da casa. O céu pintado de tons alaranjados refletia paz. Alda regava suas plantas com calma. Ernesto lia o jornal e Daniel observava os dois com um sorriso discreto. "Vocês me ensinaram mais agora, no silêncio, do que em toda a minha infância", disse ele. "Me ensinaram que amor não é peso, é raiz." Alda levantou os olhos emocionada. Ernesto assentiu, firme. "E raiz, filho", disse ele, "não se arranca sem que a árvore morra junto." Daniel segurou as mãos dos pais, formando um círculo que parecia indestrutível. E naquele instante, tudo o que fora quebrado começava a ser reconstruído. A fuga à meia-noite, os passos apressados pela rua escura, o frio da rodoviária, as lágrimas e o medo. Tudo isso se transformou em uma prova. Prova de que a dignidade não pode ser arrancada, de que o amor dos pais não pode ser tratado como fardo. No fim, não foram as paredes da casa que definiram a família. Foi a coragem de dois avós que se recusaram a aceitar a humilhação. Foi a transformação de um filho que, ao quase perder tudo, aprendeu a enxergar o essencial. E a frase que ecoou como lição final foi simples, mas eterna. Quem esquece suas raízes perde a força, mas quem reconhece de onde veio, constrói futuro que ninguém pode destruir.